Bom dia, pessoal! Estamos começando com mais um Acorda Mercado para você começar a sua terça-feira muito bem informado. E ontem o Ibovespa e as bolsas americanas caíram e a bolsa argentina despencou. Já o dólar subiu. Eu sou Fábio Lousada e você está no seu canal de notícias do mercado financeiro. E antes do Acorda Mercado de hoje, como sempre, já deixa o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, para que a gente possa levar ainda mais a nossa mensagem. Se inscreve e compartilha com seus amigos para todo mundo acordar mais informado. Mas vamos ao que interessa. Ontem o Ibovespa ele caiu 2%, ele caiu forte e fechou aos 101.915 pontos com um giro financeiro de 15,7 bilhões de reais. Os principais motivos para essa queda foram externos, com o agravamento da guerra comercial entre China e Estados Unidos e a Argentina, os nossos hermanos em apuros com uma provável volta da família Kirchner ao poder. Esses três países citados, China, Estados Unidos e Argentina, são os países mais influentes para o Brasil, pois estamos falando dos países que mais importam produtos brasileiros. Ou seja, quanto mais esses países sofrem, o Brasil tende a sofrer também. Hoje, dá uma olhada nisso, hoje a China representa 27% entre as exportações brasileiras, os Estados Unidos 13,6% e a Argentina 4,6%. Os três países juntos representam mais de 45%. Com isso, praticamente metade do que o país vende ao exterior é consumido por esses três países. Por isso que o Bovespa sofreu tanto ontem. Primeiro, o embate entre China e Estados Unidos se agravou com a moeda chinesa yuan se desvalorizando ainda mais frente ao dólar, causando incômodo nos Estados Unidos, já que com o dólar valorizado as empresas americanas sofrem para vender ao exterior, já que seus produtos estão mais caros. Em compensação, os produtos chineses estão mais baratos, com isso a balança comercial chinesa tende a ficar cada vez mais positiva, ou seja, exportando mais do que importando. O que pegou o mercado de surpresa de fato mesmo foi a derrota sofrida por Macri na primária das eleições na Argentina. A derrota foi tão grande que dificilmente será revertida até outubro. Dessa forma, o mercado argentino sucumbiu às lembranças do peronismo, fantasma de calote nas dívidas públicas, má administração e crise à vista. E conforme a gente comentou ontem, o peso sofrendo muito, o peso argentino despencando. Só para ter uma ideia, a possibilidade de um calote na dívida argentina, ou seja, os títulos públicos que a Argentina emite, o risco de ela não pagar esses títulos, só ontem aumentou de 49% para 70%. O índice Merval, que seria o nosso índice Bovespa da Bolsa Argentina, o Merval da Bolsa Argentina, despencou 35,6%. E o peso caiu 15%, o peso argentino. E olha que ele caiu 15% após se recuperar bastante durante o dia, assim como a Bolsa Argentina, que chegou a cair mais de 45%. Olha como o cenário foi tão ruim ontem e depois conseguiu se recuperar um pouco, mesmo assim foi um cenário péssimo, com vários recordes quebrados pela Argentina, deixando o nosso Wesley Day no chinelo, né? O cenário que já era ruim na Argentina, então ele pode piorar. E o governo brasileiro, que tem discordância forte com o clã Kirchner, pode pesar ainda mais e os dois lados acabam perdendo. No embate entre Argentina e Brasil, os dois acabam perdendo. Ontem mesmo, só para você como começou o embate, ontem mesmo o Bolsonaro já declarou que o Rio Grande do Sul pode virar uma nova Roraima se a Cristina Kirchner for eleita, já que a crise econômica seria tão forte que os argentinos invadiriam o Brasil via Rio Grande do Sul, assim como os venezuelanos fizeram em Roraima. Eu falo Cristina Kirchner porque ela será a vice de Alberto Fernandes, que é o concorrente de Macri nessas eleições. O Banco Central argentino está fazendo o que pode para conter essa crise. Ontem mesmo elevaram a taxa básica de juros do país em 10 pontos percentuais, colocando em 74% ao ano. Hoje no quadro Explicando Notícias aqui nesse canal, eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa crise na Argentina. Essa crise pegou em cheio o Ibovespa, que viu 62 das 66 ações fecharem negativas. Ficou em alta ontem apenas empresas que se favorecem com a alta do dólar,
que foram JBS com alta de 5,76%, Marfrig subindo 3,59%, Suzano subindo 1,25% e BR Foods subindo 1,23%. O restante fechou no negativo, a começar pelas Blue Chips. A Vale recuou 0,73%, refletindo a queda forte no preço do minério de ferro. Já a Petrobras caiu 2,40%, mesmo com o preço do barril de petróleo se mantendo em alta. Os bancos tiveram mais um dia de forte queda, com o Itaú caindo 4,14%, o Bradesco caindo 2,34%, o Santander caindo 1,51% e o Banco do Brasil caindo 3,39%. O Banco Inter mais uma vez foi exceção, subindo 2,06%. Lembrando mais uma vez, eu acho que vale lembrar, que o Banco Inter não faz parte do Ibovespa. Bom, o Banco Inter não faz parte do Ibovespa porque perguntam: Fábio, você falou que só 4 ações subiram e agora você fala que o Banco Inter subiu também? Não, 4 ações do índice Ibovespa, que é diferente das ações da B3. O Banco Inter ele faz parte da B3, ele é negocial na bolsa, porém não está no índice Ibovespa. A pior queda de ontem foram das ações da Gol, com queda de 7,19%, já que a companhia tem voos diretos para a Argentina que podem ter uma demanda reduzida por conta da crise nos nossos vizinhos. Indo para o dólar, a pressão foi forte durante o dia, a moeda chegou a ultrapassar a barreira dos R$4, chegou aos R$4,01, porém com o passar do dia a moeda recuou um pouco para fechar a R$3,98, com alta de 1,09%. Já o euro subiu 1,22% e fechou aos R$4,47. Os DIs voltaram a subir com o medo generalizado. O DI de janeiro de 2021 subiu de 5,39% para 5,40%, enquanto o DI de janeiro de 2025 subiu de 6,85% para 6,88%. E olha que o relatório Focus da semana apresentou mais um corte na taxa Selic. A expectativa da Selic para 2019 caiu de 5,25% para 5%. E o IPCA foi reduzido de 3,80% para 3,76%. A agenda hoje será bastante fraca, com os investidores mais preocupados com o cenário externo, porém vale lembrar que hoje o Senado define o calendário da tramitação da reforma da Previdência e qualquer ruído nesse calendário pode gerar ainda mais preocupações. Mas o que a gente tem visto é que deve ir tranquilo no Senado com uma boa aprovação. Na parte de resultados, teremos Bradespar e Equatorial antes da abertura do pregão e Qualicorp e Sanepar após o pregão. Indo para os Estados Unidos, o dia foi de queda, com o Dow Jones recuando 1,49%, o S&P 500 caindo 1,23% e o Nasdaq caindo 1,20%. Isso é reflexo do agravamento da crise entre China e Estados Unidos, que a gente já comentou hoje no Acorda Mercado, e essa crise, esse agravamento dessa crise pode ser visto nas taxas dos títulos do Tesouro norte-americano. Olha isso, a T-Bill, que é um título para 3 meses, então a T-Bill de 3 meses está pagando 1,94%. Então você deixa o seu dinheiro lá por 3 meses, você ganha ali quase 2%. Enquanto o Note de 10 anos, pensa num título para 10 anos, está pagando 1,63%. Ou seja, o curto prazo está mais arriscado que o longo prazo. A gente sabe que o fator tempo sempre influencia. Quanto maior o tempo, maior tende a ser a taxa. Ou seja, essa mudança, essa inversão da taxa, ela é muito perigosa e pode ser o principal sinal de uma recessão. Isso preocupa, sim, muito o Banco Central norte-americano. Na agenda por lá, teremos o CPI de julho, que pode ser importante indicador para a tomada de decisão de juros nos Estados Unidos, porém não é o principal índice de inflação considerado pelo Fed, que é mais influenciado pelo PCI, que é uma outra medida de inflação. Indo para a Europa, as bolsas abriram em baixa, com Frankfurt recuando 0,98%, Londres caindo 0,5%, Paris caindo 0,62% e Madrid caindo também 0,62%. Por lá, o mercado sofre com 2 ameaças. A primeira é o hard Brexit, que seria uma saída forçada do Reino Unido na zona do euro, que seria ruim, uma saída sem acordo. E a outra ameaça é na Itália, com o racha da coalizão do governo, com o vice-primeiro-ministro ameaçando o cargo do atual primeiro-ministro. Na Ásia, as bolsas fecharam em queda, com Tóquio caindo 1,11%, Xangai caindo 0,63%, Hong Kong caindo 2,10% e Seul caindo 0,85%. O preço do barril de petróleo voltou a subir, com o Kuwait também acenando para o OPEP, que irá cortar a produção
diminuindo a oferta da commodity e, por consequência, aumentando o preço. Quanto menor a oferta, maior tende a ser o preço. O WTI subiu 0,79% a 54,93 dólares e o Brent subiu 0,07%, praticamente de lado, a 58,57 dólares. O contrato de 250 gramas de ouro, o OZ1D, voltou a subir. A alta ontem foi de 1,46%. Já as criptomoedas estão em queda nas últimas 24 horas, com o Bitcoin caindo 0,58%, a Ethereum caindo 1,64% e a Ripple caindo 1,04%. Para finalizar, o IFIX caiu 0,37% e o fundo de investimento imobiliário que mais subiu ontem foi o XP Industrial Fundo Imobiliário, sigla XPIN11, subindo 1,55%. E por hoje é só, uma ótima terça-feira e bons negócios. Vejo vocês amanhã. Tchau!